Vou apresentar o conceito da matriz de transição e a troca de bases, tá? Uma coisa interessante de se observar é que quando a gente está trocando bases, a gente tem um espaço vetorial que é formado, por exemplo, por um conjunto de duas bases. Então, todos os elementos desse vetor V, desse conjunto, desculpa, todos os elementos desse subespaço de V é formados pela combinação linear dessas duas bases. Mas se a gente pegar outros dois vetores de V, que são independentes linearmente, eles também vão formar uma base de V. E daí eu posso querer trocar dessa base aqui para essa base, tá? E como vai funcionar essa troca? O que eu tenho que fazer? Eu vou apresentar essa matriz de transição, que vai ser uma matriz que vai permitir essa troca. Por exemplo, eu posso querer ir da base V para a base E, que é as bases canônicas, tá? Vou colocar na verdade da base U aqui só para seguir aqui. E. Então vamos lá, vamos apresentar aqui, vou colocar um exemplo, porque generalizar isso seria um pouco complexo. Então vou fazer um exemplo, daí todos os outros resultados serão da mesma forma. Então vou colocar essas duas bases aqui. E eu quero ir dessas duas bases para as bases canônicas. Então, por exemplo, um vetor x. E aqui só uma nomenclatura, tá? Os livros não seguem, fui eu que coloquei essa nomenclatura. Na verdade, desculpa, o livro segue essa daqui, tá? Essa nomenclatura que segue. Então ele coloca, por exemplo, o x, a coordenada x, que está na base que você está trabalhando, né? Por exemplo, na base aqui U, né? Então todos os vetores que estejam na base U, ele é dado como uma combinação linear 1 mais o 2, tá? Aí mais pra frente eu vou apresentar uma nomenclatura que os livros não seguem, mas que eu achei mais simples para trabalhar aqui quando você vai aplicar as coisas, né? Então tudo bem, vamos lá. Para a gente trocar de base, a gente pode então expressar o 1 e o 2 nas bases canônicas, que fica 3E1 mais 2E2. E aqui E1 mais E2, né? É bem simples expressar na base canônica, é bem simples mesmo. É só você pegar as coordenadas, né? A primeira e a segunda e expressar como ela própria aqui, né? Então fica bem simples. Se tivesse mais, né? Você colocaria, sei lá, se fosse aqui um 4 no final, eu colocaria 4 e 3. E assim em diante. E aí, o vetor x na base u, ele pode ser escrito como C1 3E1 mais 2E2 mais C2 E1 mais E2. E aí, observe já que nesse momento a gente já está na base E1, né? Na base E. Então, o vetor x, agora eu vou colocar na base E mesmo, né? Porque já está na base E. Porque eu já troquei aqui, já não está mais. Aqui já estava trocado, né? Aqui eu já vou trocar também, tá? Mas, enfim, observe que aqui é um, né? Aqui é um e aqui é o 2, né? Então, são coisas equivalentes, tá? Eu só estou trocando a forma de escrever as coordenadas. E aí fica E1, que multiplica 3C1 mais C2, né? Mais E2, que multiplica 2C1 mais C2. E aí observe que agora esses caras aqui são as coordenadas do vetor x na base E. Então, lembre que a coordenada é definida como esse número aqui, tá? Que segue a base, ó. Isso aqui é a coordenada dele na base E. Isso aqui é a coordenada dele na base U. Então, o vetor x na base E
pode ser escrito como 3C1 mais C2, 2C1 mais C2. Então veja que isso aqui acaba virando o quê? Uma multiplicação de matrizes. 3, 1, 2, 1, que multiplica aqui as constantes, né? C2. E essas constantes aqui são a coordenada do vetor que a gente quer trocar, né, na base antiga. Então essa aqui é a coordenada do vetor na base U, que eu vou colocar, por exemplo, aí a nomenclatura que eu utilizarei, tá? Que eu acho que fica mais simples. Então, se eu quero o vetor na base E, e esse vetor está na base U, né? Então a gente pega uma matriz de transição da base U para a base E. Então ele vai de U para E. Multiplicando pela coordenada do vetor na base U, tá? Então aqui a gente tem uma matriz de transição que leva de U para E, que faz sentido, né? A gente precisa levar de U para E para ter o vetor na base E. E aqui eu multiplico pela coordenada do vetor na base U, tá? Que eu só estou observando aqui como que funciona, né? Pelo esse exemplo aqui. Então veja que o que acontece é que eu estou pegando C1 e C2, que eram as coordenadas do vetor na base U, e multiplicando uma matriz das coordenadas do vetor desculpa, e estou multiplicando por uma matriz que tem as coordenadas do vetor U1 e U2 na base que a gente quer trocar. Se não fosse bases canônicas, se fosse, por exemplo, uma base 1, 1, só para a gente exemplificar aqui, tá? Vamos lá. V2 e aqui 1, 0, tá? Então, observe que, por exemplo, se a gente quer a matriz, se a gente quer a matriz, essa matriz aqui, que leva de U para V, a gente vai achar as coordenadas do vetor U na base V, que foi o que a gente está seguindo nesse exemplo aqui, né? A gente precisa trocar nesse cara aqui, né? Precisa trocar nessa equação aqui do vetor x na base U para encontrar na base V. Então, a gente vai ter, aqui tem que ser 3. Aí a gente vai ter que fazer, por exemplo, um sistema que fica mais complexo, né? Por quê? Porque a gente tem que ter um vetor 3 e 2, que tem que dar alfa 1 mais alfa 2 e alfa beta 1 e beta 1, né? Então a soma do alfa 1 mais alfa 2 tem que ser 3 e beta 1 tem que ser 2. Então a gente ficaria com, aqui seria, por exemplo, alfa 1, 1, 1 mais alfa 2. Eu acabei montando errado isso aqui, né? 1, 0. Alfa 1 mais alfa 2. Ah, aqui, desculpa, aqui teria que ser alfa 1, tá? Ó, perdão. Acabei montando errado. Alfa 1 é 2, então alfa 2 é 1. Então, na coordenada aqui do vetor da base V, a base U1 pode ser escrita como 2V1 mais V2. Vou montar aqui só para a gente ter o exemplo aqui. Então aqui observe que dessa vez deu. É, tava, tava na cara, não acabei montando ali sem querer, mas ó, o V1 aqui é o próprio 2, né? Então fica V1 mais 0 V2. E aí, dessa maneira, a matriz de transição de U para V fica as coordenadas de U na base V. Então fica 2, 1, coordenada do 1 na base V, e 1, 0, coordenada do o 2 na base V.
tá? Então, esse aqui seria a matriz de transição. Então, se a gente quer o x, então o que essa matriz faz? Faz de U para V. Então, o x em V. Eu multiplico uma matriz de transição que me leva de U para V pelas coordenadas do vetor no U. E dessa forma eu tenho V. Aí, por exemplo, se eu quero a matriz de transição que leva de V para U, é só eu fazer o inverso do processo, né? Então eu aplico a inversa aqui. Então eu aplico a inversa, que aí eu troco o sentido, né? Isso aqui pode ser melhor visto, né? Nessa equação aqui, por exemplo, eu tenho xv, matriz que vai de U a V, as coordenadas de x em U. Agora, se eu quero as coordenadas de x em U e tenho de x em V, então o que eu faço? Eu multiplico pela inversa do lado esquerdo aqui. Opa. E aí, nesse caso, a gente tem de x em U. E aí, essa matriz de transição que está levando de V para U, tá? Ah, então, observe que esse processo inverso é possível se existir se essa matriz inversa, né, existir. Se aqui for não singular, né? Se for uma matriz singular, então isso aqui não existe. A gente não consegue levar. A gente pode até levar de uma para outra, mas a gente não consegue trazer da outra para ela. Então, aqui naquele exemplo, tá? Eu peguei aqui de U para V e apliquei a inversa aqui. Então, essa aqui seria a matriz inversa. Se eu multiplicar essa matriz inversa pelas coordenadas de x em V, a gente tem as coordenadas de x em U, certo? Aí, por exemplo, a gente pode não querer fazer essa troca aqui de U1 para V1 direto, porque veja que é complexo, né? A gente tem que resolver um sisteminha aqui. Então, um jeito mais simples é o quê? Eu passando para a base E1 e E2 e da base E1 e E2 passando para a base V, tá? Então, se a gente for tentar ilustrar esse caso aqui, a gente teria o quê? A gente está na base U, a gente leva esses vetores para a base E, depois da base E a gente leva para a base V. E aí a gente acha um método para aplicar direto aqui, só que de forma mais simples. Então, de U para V é uma matriz de transição de U para E, né? Matriz de transição de U para E. E aqui eu aplico a inversa porque é mais simples, né? Claro, é mais simples. Então eu levo de V para E, depois inverto, que vai de E para V. Então de V para E é para cá. Aí você inverte, né? Para cá. E essa daqui ela vai ser T de menos 1 de V para E. T de U para E. Por quê? Vamos lá. Se a gente tem de x em I, né? A gente quer esse aqui. Então a gente aplica a matriz de U para E. E aqui fica as coordenadas de x em U. A gente também consegue as coordenadas de x do mesmo vetor, por exemplo. Depois que a gente levou esse vetor aqui de U para E, a gente quer levar esse mesmo vetor que está aqui no E para V. Então a gente quer levar esse vetor aqui de x para V, né? Então o que a gente faz? Então a gente pega esse vetor que vai de V, essa matriz de transição vai de V para E e inverte. Então agora tem de E para V. E aí a gente pega as coordenadas na base E, certo? E aí a gente tem que a matriz, que as coordenadas do vetor x na base V, ele vai ser essa matriz inversa V para E, vezes a matriz de U para E, vezes as coordenadas de x
em U. Então a gente chega nisso daqui. Certo? Espero que dê para ter entendido. Bom, a gente pode fazer de novo. A gente pode pegar, fazer um outro processo que vai ser, por exemplo, a gente quer a matriz X na base E. Então a gente pega a transição de V para E, né, e pega as coordenadas dele em V, tá? E aí a gente pode aplicar a inversa aqui, ficando isso aqui, né? E aí o x e aqui, se você trocar, tá? E o que acontece é, por exemplo, a gente tem um vetor v1 e um vetor v2 aqui. Então observe que a gente tem uma malha do espaço dessa base aqui meio deitadinha, né? Diferente do que aconteceria se a gente pegasse vetores canônicos. Então, nesse caso aqui, ó, observe que a malha desse espaço aqui é diferente, né? Aqui você pega as bases e constrói um vetor, o mesmo vetor, tá? Esse mesmo vetor que estaria aqui, ele tem que estar para cá, né? Mais ou menos aqui, talvez. Só que observe que a malha que gera ele é deitada. Ela é mais deitada, tá? Então, quando você troca de base, você muda esse espaço aqui, mas observe que a gente não está indo de um espaço vetorial para outro espaço vetorial, tanto porque se fosse o caso, se a gente tivesse indo de um espaço V para um espaço W, isso aqui seria uma transformação linear, tá? Se a gente estivesse fazendo esse caso aqui, com o operador L, esse vetor aqui ele mudaria completamente, né? A gente não conseguiria escrever o mesmo vetor da mesma forma, porque a gente está em dois espaços diferentes, tá? Então aqui a única coisa que acontece é eu estou mudando de base, mas essas bases ainda estão gerando o mesmo espaço vetorial. Eu estou só trocando a base, tá? Que está gerado ali esses vetores. Mas ainda é o mesmo espaço vetorial, geram os mesmos vetores, ó. É o mesmo conjunto de vetores, tá? Tem que estar claro isso. Então, é basicamente isso. Espero que tenha entendido, principalmente a ideia da matriz de transição. Essa matriz de transição que é muito importante porque ela se torna mais simples. E observe que se a gente quer fazer essa troca, é mais fácil a gente levar de... É mais fácil a gente levar... Cadê? É mais fácil a gente levar de U para E e depois de E para V, tá? E aí a gente aplica direto, porque escrever essas coordenadas é mais simples. A gente tem um vetor U1 igual a, sei lá, 7, 13 e U2 igual a 1 e 3, tá? Essa matriz de transição que vai levar de U para E é você escrever o vetor U na base E. Escrever ele é simples, né? É só pegar as coordenadas. Então essa matriz aqui faz todo o trabalho. Essa matriz consegue levar de U para E, consegue trazer de E para U. Tá tudo aqui, tá? Tá tudo aqui não, né? Tá tudo aqui as trocas entre de um para outro. Então fazer essa transição de U para E e depois trocar de E para V é mais simples, tá? Então entenda isso aqui.